Boa tarde, amigos, irmãos da Escola Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, 30 de setembro, estamos aqui para mais um estudo do grupo Irmão de Célia Lúcius, pedindo a bênção de Deus para todos nós, para todas as famílias, harmonizando nos corações nestes momentos tão difíceis que todos nós estamos passando. Hoje, o livro iremos estudar, o texto que iremos estudar, é do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O título da lição é Aparências. Mas antes de estudarmos, entrarmos na lição propriamente dita, preparando os nossos corações e pensamentos para a prece inicial, leremos do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, as seguintes palavras, preparando, como eu disse, para a nossa oração inicial. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Elevemos a Deus os nossos corações e pensamentos em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em poder da tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Irmãos, vamos ler o que o amigo espiritual André Luiz trouxe para nós como orientação neste livro, Agenda Cristã, para os nossos dia a dia. Como devemos nos comportar na nossa vida diária. Aparências. Buscamos no dicionário, para melhor entendimento, melhor condução do estudo, o significado de aparência. É o que se mostra à primeira vista, exterioridade. O que se usa como disfarce, engano, ilusão. A filosofia diz que é aquilo que percebemos por oposição à realidade em si, é o que nos escapa. Então vamos ver que durante a leitura nós vamos exatamente estar juntos com esses significados que nós buscamos no dicionário. O texto do irmão André Luiz, ele é exatamente isso que diz o significado. Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo, provavelmente, lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis.
Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessante e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Irmãos, duro texto de André Luiz, porque ele começa sempre os seus tópicos de orientação com advérbio de negação. Não acuse, não condene, não critique, não censure. Por quê? Porque ele usa repetidamente esse advérbio não. É para enfatizar essas diretrizes traçadas para a nossa conduta, porque ele sabe que nós ainda fazemos o contrário. Então, ele colocando o não em todos os tópicos, para que isso entre dentro de nós, para que isso comece a ecoar dentro de nós. Não façamos, não façamos, não façamos, para que um dia realmente nós vamos nos comportar diferente e não precisamos que os benfeitores espirituais venham nos acordar, venham tentar nos acordar nessas condutas diárias, na nossa agenda do todo dia, de não praticarmos o mal, o erro, na nossa infragilidade, na nossa intolerância que ainda carregamos dentro de nós. E ele faz isso para o nosso benefício, né? Porque nós sabemos que contraímos mais prejuízo moral, mais prejuízo moral para nós mesmos. E nós nos lamentaremos isso quando nos acordarmos dessa ignorância espiritual a qual ainda estamos adormecidos. Porque os verbos que André Luiz usa são muito duros. E são duros porque nós precisamos ouvir mesmo, porque nós fazemos isso, irmãos. Voltamos a repetir. Infelizmente, nós ainda fazemos isso. E fazemos isso como? Como que ele falou que nós fazemos? Quando nós olhamos para a pessoa. Tudo isso começa com o nosso olhar, com o modo do nosso olhar. O que ele diz? Quais são os verbos que ele diz? Acusar, condenar, invejar, menosprezar, censurar, criticar, agastar, aborrecer, murmurar. E todos têm início com o olhar. Por isso, iniciamos a nossa leitura, a nossa reflexão para a nossa oração inicial com os versículos de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, que Jesus fala do bons olhos. No livro Pegadas do Mestre, Pedro Carvalho, cujo pseudônimo é Vinícius, ele faz um comentário sobre esse capítulo e esses versículos do Evangelho de Mateus que nós lemos, intitulado Olhos Bons e Olhos Maus. E ele fala exatamente desse prejuízo moral a qual nós teremos com este comportamento do nosso olhar, deste olhar que André Luiz nos coloca advertidamente, não faça. No livro Pegada do Mestre, o que ele diz? Olhos bons e olhos maus. Os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Olha o que André Luiz falou para nós. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos.
visto como tudo depende dessa circunstância capital. Ora, é precisamente isso o que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com sua moral. Então, é a nossa moral, meus irmãos. É isso que Vinícius quer nos mostrar, é a nossa moral que vai conduzir, que vai mostrar qual é o olhar que nós estamos lançando, né, envolvendo os nossos irmãos. Para exemplificar esses olhos bons e olhos maus, nós trouxemos 2 textos que nos mostram diferentes maneiras de se olhar para alguém. O primeiro texto está no livro Bem-aventurado os Simples, pelo Espírito de Valério, psicografado por Valdo Vieira, cujo título é A Conferência. Atentemos para o texto. Convidado a fazer uma preleção sobre a crítica, o conferencista compareceu ante o auditório superlotado, sobraçando pequeno fardo. Após cumprimentar os presentes, retirou os livros e a jarra d'água de sobre a mesa, deixando somente a toalha branca. Em silêncio, acendeu poderosa lâmpada, enfeitou a mesa com dezenas de pérolas que trouxera no embrulho e com várias dúzias de flores colhidas de corbélias próximas. Logo após, apanhou da sacola diversos biscuits de inexprimível beleza, representando motivos edificantes, e enfileirou-os com graça. Em seguida, situou na mesa um exemplar do Novo Testamento em capa dourada. Depois, com o assombro de todos, colocou pequenina lagartixa num frasco de vinho. Só então comandou a palavra, perguntando: Que vedes aqui, meus irmãos? E a assembleia respondeu em vozes discordantes. Houve uma grande desarmonia, houve um grande alvoroço, provavelmente todos querendo falar de uma vez só. Um bicho, um lagarto horrível, uma larva, um pequeno monstro. Esgotados breves momentos de expectação, o pregador considerou: assim é o espírito da crítica destrutiva, meus amigos. Não enxergaste o forro de seda lirial, nem as flores, nem as pérolas, nem as preciosidades, nem o Novo Testamento, nem a luz faiscante que acendi. Vistes apenas a diminuta lagartixa. E concluiu sorridente: nada mais tenho a dizer. Não é exatamente, irmãos, o que André Luiz nos apresenta no texto? Não é assim que agimos inúmeras vezes com o nosso olhar dúbio? Olhamos uma coisa, e nós temos várias maneiras diferentes de enxergar aquilo que nós estamos vendo, né? É uma pequena lagartixa só, e eles viram um bicho, um lagarto horrível, uma larva, um pequeno monstro. Quer dizer, cada um teve a sua visão. Não viram a beleza com a qual o conferencista arrumou a sua mesa, com flores, com pérolas, com o Novo Testamento. Nada foi observado nesse sentido, somente a pequena lagartixa. E ele não tinha mais nada a dizer, que nem a luz que colocou faiscando chamou a atenção. Então ele era conhecido, porque a assembleia estava superlotada. Então, todos o conheciam. Então, em algum momento, ele acendeu a sua luz, mostrando o que ele conhecia, mostrando a sua sabedoria. Mas, naquele momento, uma lagartixa pequena acabou com todo o brilho que ele já transmitiu em outras conferências, a beleza que não foi vista, não foi observada pelo público.
Então é assim que nós agimos inúmeras vezes, meus irmãos, acusando, condenando, invejando, menosprezando, enfim, todos os verbos duros que André Luiz utilizou no texto. É a lagartixa que nós vemos em nossos irmãos, que não sabemos o que estão sentindo, não sabemos dos seus problemas, não sabemos as dores que carregam dentro da alma. Se eu sou subalterno, ele é o meu patrão, vamos respeitá-lo, porque ele tem mais compromisso do que nós mesmos, tanto na terra quanto no céu. Porque todos nós, desculpa, estamos no lugar certo, com os compromissos certos, na horas certas. Então, é a diminuta lagartixa que nós vemos na figura dos nossos irmãos. Esquecemos tudo, não tentamos, não buscamos, não nos esforçamos para olhar o que tem de trás daquela aparência de uma diminuta lagartixa. E aí, lembramos da palavra de Jesus, do ensinamento de Jesus. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nos adverte Jesus. Porque se nós não conseguimos enxergar o belo, e a luz está nos nossos olhos, os olhos são a candeia do nosso corpo, e a candeia nós sabemos que ela ilumina o local. Então, qual é o óleo que nós temos dentro de nós para iluminar os nossos olhos? Se temos só esses verbos, só temos a lagartixa, não temos luz nenhuma, meus irmãos. O sentido de bons olhos relatado no Evangelho, definido por nosso Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente a nitidez com que uma pessoa consegue enxergar no seu dia a dia, né? Que nós buscamos o oftalmologista, né, para fazer aquele teste de acuidade visual, para podermos ver se temos algum problema ou não. O sentido está ligado à visão interior, sem duplicidade de percepção. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, na lição intitulada Olhos, ele comenta também este evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, ele nos mostra ele nos apresenta diferentes tipos de olhos, cujos sentimentos ainda inferiores é o que carregamos dentro de nós. Contudo, como um bom professor, que acredita e confia no nosso esforço de buscar, aprender e a conquistar a luz interior, ele nos indica o caminho a seguir. Então, o que é que ele nos fala? Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. São os 4 verbos que purificam os olhos: amar, ajudar, aprender, perdoar. 4 verbos, meus irmãos. São os 4 verbos que vão ser que serão o óleo que vai acender os nossos olhos, a luz que vai acender a nossa candeia, que são os nossos olhos. E de acordo com a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós temos o exemplo perfeito e o guia e o modelo que devemos seguir. A pergunta é, vamos ler para guardarmos bem. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos Espíritos, vede Jesus. Então, irmãos, para que este óleo que nós temos que colocar na candeia, que são nossos olhos, para que esse óleo seja luz, para que esse óleo seja o amor, o ajudar, o aprender e o perdoar, devemos seguir aquele que viveu na terra só amando, só ajudando, só perdoando, só tendo
compaixão de todos nós, e ainda Ele tem, por ver que ainda estamos usando de maneira errada este patrimônio que são nossos olhos, segundo também Emmanuel no livro Pão Nosso, em que ele faz um belíssimo estudo também, titulado Olhos. E nós não conseguimos ainda seguir o nosso Jesus, o nosso Mestre, aprender com ele. Mas também no livro Nas Pegadas do Mestre, Pedro de Carvalho, conhecido, né, por Vinícius, como nós já falamos, ele faz um comentário sobre esse versículo e ele diz também ali, nos olhos bons e olhos maus. Ele nos dá ali, no conto, né, de Leon Tolstói, ele nos mostra como nós devemos ter os olhos bons de Jesus. Ele nos dá a lição de como nós devemos nos comportar com o nosso olhar segundo Jesus. Acredito eu, acho que muitos que estão escutando este estudo já ouviram esse conto de Tolstói. Ele começa assim: jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sobre o pedrado de uma rua. Sobre aquele corpo, onde se banqueteavam os vermes, esvoaçava e zumbia um enxame de moscas. Todos que por ali passavam levavam o lenço às narinas, deixando escapar um tanto indignados exclamações como estas: que imundice, que asquerosidade, que podridão! Eis que Jesus, transitando a seu turno por aquele local, volve seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão, que belos dentes tinha ele! Ah, meus irmãos, que beleza, que maravilha, quanta compaixão, quanto amor! E foi assim que o justo soube descobrir no meio da podridão alguma coisa, cuja pureza e frescor havia escapado à vista dos demais. Nem os discípulos que estavam com ele enxergou. É que os olhos dos justos são puros e por isso só veem o bom e o belo, enquanto dos ímpios, empasseados pela malícia, só distinguem o mal e o horrendo. Consideremos, portanto, estas palavras do Mestre: vê, pois bem, se a luz que há em ti são trevas. Então, irmãos, é este o olhar de compaixão do justo que devemos imitar. É o que nós devemos conquistar no dia a dia. É o que nós devemos botar na nossa agenda cristã do dia a dia. Esse olhar de doçura, esse olhar que não vê os vermes, esse olhar que não vê a podridão, esse olhar que viu naquele cachorro os dentes bonitos, que um dia serviu alguém, que um dia cuidou de alguém, que um dia guiou alguém. Então é isso que nós temos que aprender com Jesus. Não ver o exterior. Se o irmão está zangado, algo está acontecendo com ele, no seu íntimo, e nós devemos respeitar. Porque no final da lição de André Luiz, ele diz que o tempo corre incessante para todos nós. E um dia, problemas difíceis, nós e os que nós amamos teremos. E será que nós vamos ter tolerância até mesmo para os que nós amamos, meus irmãos? Será que teremos olhos maus até para os que nós amamos? E nós, será que receberemos olhos bons ou olhos maus? Qual o olhar que as pessoas nos olharão, nos envolverão? Pensemos nisso e busquemos seguir aquele que é o nosso guia e modelo, com seu olhar compassivo,
com seu olhar de justo. E é esse olhar que Emmanuel, no livro O Viajor, psicografado por Chico Xavier, ele nos fala, o olhar de Jesus. E ele nos diz no texto: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, que nos compreende e nos ama sempre, mesmo sendo o nosso olhar contrário ao dele. Ele é compreensivo e amoroso com todos nós. Então, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel, até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. Embora sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus, nos diz Emmanuel, para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossa consciência, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Irmãos, sigamos o conselho do amigo Emmanuel, que nos mostra que Jesus não desprezou, não deixou de lado, não abandonou, não olhou mal nenhum desses irmãos que nós tanto admiramos no Evangelho, porque ele soube enxergar o além. Jesus sabe, porque Jesus é amor, ele é compreensivo e ele sabe que todos nós possuímos algo de bom dentro de cada um de nós. Que a bênção de Jesus nos envolva, que nós não sejamos mais intolerantes com os nossos irmãos, que os nossos olhares, que os nossos olhos sejam bons. Elevemos a nosso Senhor Jesus Cristo os nossos corações, agradecendo por mais essa tarde. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta tarde. Te agradecemos por mais este ensinamento e que a tua luz de amor nos envolva, limpando de nós
esses vícios que ainda carregamos dentro de nós, fazendo trevas em nossa alma. E assim não conseguimos, Senhor, enxergar no nosso irmão o belo, a luz que ele carrega dentro dele, mesmo que pequenina, mas a luz que ele carrega dentro dele. Que nós possamos também acender a essa luz, conjugando o verbo amar, aprender, perdoar, servir, para que de nosso corpo, de nossos olhos, também tenha luz, a tua luz, que ilumina todo o planeta, toda a humanidade, com toda a compreensão, com toda a compaixão. Sê conosco, Jesus, e despeça-nos na tua paz. Que assim seja.